Experimenta o teu próximo nível. Experimenta o próximo nível. Qual que é o próximo nível que você quer viver? Mas o copo só transborda quando ele está cheio. Vamos. Se nós começamos um assunto e esse assunto foi. Quando pensa que não, estava fechando venda de toneladas. Certo? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Minutos Quase Contados. Eu sou o Rubens e hoje o papo aqui é sobre alta performance nas vendas. Eu recebo aqui com muito orgulho uma pessoa de longa data que eu conheço, grande amigo que estava muito tempo sem nos encontrar, né? É isso mesmo. Rodrigo Teles. Seja bem-vindo, Rodrigo. Bem-vindo. Obrigado, Rubens. Como é que você está? Boa noite. Boa noite. Espero contribuir aí bastante nessa conversa. Não há sentido se não houver contribuição, né? Cara, te encontrei o ano passado. Sim. E nós encontramos juntos aí no Método Evo. Isso, do Márcio Michele. E aí, me chamou muita atenção aquela mentalidade ali de como você estava, né? Casava com o que eu estava pensando ali no momento também. Sim. Alguns conceitos de vida, né, Rodrigo? Não tô nem falando de venda ou de negócios aqui, né? E aí, quando a gente começou a conversar, a gente fluiu, assim, papo de meia hora em pouquíssimo tempo, né? E foi bacana, cara. Por isso que hoje eu te convidei para você vir aqui e falar justamente sobre esse mindset com vendas. Queria que você contribuísse aí com as pessoas, né? Um pouquinho sobre a tua experiência. Certo. Quem é o Rodrigo Teles? Cara, o Rodrigo Teles, hoje eu me intitulo como vendedor. Tenho orgulho de dizer isso. Existem muitas palavras, o pessoal procura muito consultor de vendas, gerente de contas e etc. E não, cara, eu sou vendedor, me orgulho muito disso. Fiz minha vida todas em vendas, toda a minha vida foi baseada em vendas, tudo que eu alcancei até hoje foi em vendas, tanto na linha de frente como vendedor, quanto supervisor, fazendo parte de gestão, e optei a voltar para vendas, que é onde eu encontrei o meu significado de vida, o meu porquê. Rodrigo, na verdade, igual a gente estava conversando no off aqui, eu não lembro se eu falei isso com você hoje, mas acho que a gente já conversou disso em outra oportunidade. Cara, na verdade, todo mundo é vendedor. Exato. Cada um vende alguma coisa, né? Então, cara, o vendedor é a profissão que as pessoas deveriam se orgulhar, né? Não tem essa de eu sou consultor. Cara, eu sou vendedor. Exatamente. Quando eu vi uma analogia certa vez, alguns exemplos de, cara, quando você tá flertando com alguém, você tá vendendo a sua imagem. Exato. Quando você começa a conversar com ela, você tá vendendo o teu conhecimento, o que você pretende ser na vida e etc, né? E a venda, ela tá envolvida em tudo. Até quando você vai casar, existe a venda, é o quê? É a aliança que você compra, é o vestido que você compra. Então, as pessoas às vezes me perguntam, venda vai continuar existindo com o IA, né? Com essa tecnologia que está vindo aí? Eu falei, cara, sim, sempre vai existir esse calor humano, essa procura. A gente sempre vai buscar pela venda. A venda está em tudo, inserida em tudo na nossa vida. Interessante você falar da IA, cara. Eu nem ia entrar nesse ponto agora, mas eu preciso te perguntar. Eu assisti um podcast há poucos dias atrás, em que o pessoal falava justamente sobre automação e tudo mais. E o cara desligou a equipe dele inteira de vendas. Ele conseguiu programar uma IA para que fizesse interações com vendas. Até aí temos vários chatbots da vida aí, que isso já é conhecido, né? Mas o resultado que o cara conseguiu fazer me chamou a atenção, Rodrigo. Eu queria que você comentasse um pouquinho. Ele conseguiu colocar na IA uma programação para que quando a pessoa tivesse uma recusa, um gatilho negativo, digamos, tem um nome para isso, né? Sim. Quando você vai para uma negativa, sim, ele conseguiu reverter. E é justamente, por exemplo, eu vou dar o exemplo do caso, né? A pessoa falou que não poderia comprar porque estava enlutada, acabou de perder uma pessoa. E aí a IA de vendas, cara, ela lamentou por aquilo que ela estava passando. E aí ela entrou no gatilho assim, mas não seria interessante? Essa pessoa não gostaria que você seguisse sua vida e fizesse isso agora? A oportunidade está aqui agora, vamos fazer. E ele conseguiu converter. Certo. E talvez um ser humano, ele teria uma empatia maior. Cara, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque provavelmente você já deve ter, na tua experiência de mais de 20 anos com vendas, passado, sim, por algo parecido, né? Bom, para falar de vendas e de sucesso, Rubens, a gente não consegue medir palavras. Então, às vezes eu peço até desculpa para as pessoas que estão assistindo, mas às vezes a gente tem que usar algumas palavras agressivas, para que eles entendam. E como que eu defino essa situação? A tecnologia veio para nos ajudar? Sim. Hoje ela me ajuda muito. Hoje, inclusive hoje de manhã, eu usei a tecnologia para me ajudar em algumas informações que eu precisava. Aí,
O que a tecnologia vai fazer, isso na minha opinião, é dividir os bons dos medianos ou ruins. Então, o que acontece? Isso aí que você me falou, o vendedor ele sai de casa, e isso acontece comigo todos os dias, ele sai de casa pensando em quanto ele vai vender. Quanto que eu vou vender hoje? Quanto que eu tenho que vender? Hoje eu tenho que vender 30, 40, um carro, ou isso, ou aquilo. Cara, e não tem, desde que eu comecei mais de 20 anos, não tem um dia que eu não saia de casa e me pergunte como que eu vou prosperar o meu cliente hoje. A questão do meu sucesso, ela está linkada aonde? Essa eu nunca tinha escutado, cara. A questão Porque do meu sucesso... as pessoas pensam assim, tô até te interrompendo. As pessoas pensam justamente no delas. Isso eu já ouvi demais. Então, assim, quanto que eu vou fazer hoje? E você acabou de falar um negócio, cara, que explodiu minha mente aqui. Como eu vou fazer meu cliente prosperar? Cara, eu gostaria até que você repetisse aí para você continuar teu raciocínio. Sim, e como que eu saio de casa todos os dias de manhã? É como que eu vou transformar o negócio do meu cliente, como que eu vou prosperar o negócio do meu cliente. Então, esse é o real trabalho do consultor, não é chegar e tirar o pedido. Cara, se eu visitar todos os meus clientes e chegar 4 horas da tarde, aí você vai me perguntar a questão do sucesso. Se eu só visitar esses clientes, tirar o pedido deles, belos pedidos, bacana, mas eu não transformar o negócio dele, para mim foi um dia de insucesso. E eu penso isso todos os dias. Então, hoje, todos os dias eu pratico isso, mas vamos pegar hoje de manhã, hoje eu cheguei num determinado cliente e eu percebi algumas coisas que, quando eu chamei ela, eu falei, olha, teu funcionário, uma hora dessa, ele está ocioso e ele poderia estar fazendo isso, olha aqui sua mesa, olha aqui isso e tal. Faz um exemplo, pega aí, pede para ele colocar aqui os sachêzinhos e tal, encher. Vamos transbordar o teu negócio, vamos colocar a mesa cheia, vamos mostrar que o teu negócio tá rico, tá bacana. E ela falou, fulano, vem cá, faz assim pra mim e tal e tal. A hora que encheu todas as mesas, eram umas 6 mesas, ela olhou pra mim e falou, Rodrigo, você tem razão. Ainda brincou, né? Eu vou te contratar pra você me dar sugestão no meu negócio. O que acontece, Rubens? A IA, ela vai definir isso. Então, tem o vendedor que você fala assim, cara, tá caro. Tá, mas caro baseado no quê? Comparado ao quê? Você vai usar em quê? Vamos dar um exemplo bobo, vai, chantilly. Eu tenho chantilly de alta performance que você demora 8 horas para ele começar a amolecer numa mesa, numa temperatura igual nós estamos aqui. Eu tenho chantilly que é de baixa performance, que na realidade ele serve para utilizar em drink, em café. Ele não precisa de ter uma alta performance. Então o cara fala assim, tá caro o seu chantilly. Aí o cara vira as costas e passa para o próximo item. Mas ele não tentou entender a aplicação do produto e o porquê que o cliente estava falando que ele é caro. Para mim, uma caminhonete é muito cara. Para você que às vezes vai na roça todo final de semana, não é caro. Entendeu? Então, vamos falar de guitarra. Para você, a guitarra que eu tenho é caríssima. Para mim, ela é um instrumento que eu utilizo e que atende às minhas necessidades. Então, o que a IA vai fazer é isso. Ela vai dividir os bons dos ruins. Ponto. A IA vai fazer isso, na minha opinião. E os bons ela vai ajudar muito, que é o que eu faço hoje. É surfar na onda da IA. Cara, eu vejo a IA dessa forma, né? Eu trabalho com tecnologia, trabalho com telecomunicações e assim, o que eu vejo, cara, a IA, ela ajuda muito. Você tem que ter um conhecimento ali, óbvio, do que você está fazendo, mas ela vai ajudar muito, cara, quem faz as perguntas corretas. Perfeito. Então você tem que fazer a pergunta correta, conhecer do negócio, aí você vai ter um grande propulsor em tudo que você estiver fazendo. Isso. Agora, se você delegar para IA algo que você não conhece, é igual obra, né, Rodrigo? Você já fez obra em casa? Mais ou menos, vai. Mais ou menos. Eu já fiz algumas adaptações. Cara, a obra funciona assim. Se você não souber do que você está falando e falar, cara, isso aqui tem que ser feito assim, assim, assado, e existe o meu porquê. Cara, você se ferra. Porque aí vai na cabeça do cara. E tudo na nossa vida é assim. Você tem que ter noção do que você está fazendo, do que você está falando. Isso. Para que saia do jeito que você quer. Me chamou muita atenção você falar do chantilly. Eu não tinha ideia disso. Então, assim, para cada produto existe um uso, né? E para cada cenário um valor. Exatamente. E aí vai do valor que a pessoa quer entender ou não, né? Valor agregado, né, Rodrigo? Exatamente. E essa função é a do vendedor, né, cara? De chegar e mostrar isso pro cliente, né? Sim, a função principal de um vendedor é o que eu te disse agora. Desculpa se eu estiver
repetindo muito, mas é agregar valor ao negócio da pessoa. Eu lembro quando eu saí dessa bolha, bem no começo, quando eu comecei a trabalhar com vendas, eu tinha uns 23, 24 anos, e eu saí com um supervisor de vendas que eu tinha, um amigo meu, e nós chegamos numa padaria que era uma referência, e ele pegou e me mostrou um bolo e me mostrou 2 modelos de bolo, né? E eu peguei e falei assim, mas como que o vendedor consegue vender os... Rodrigo, porque esse aqui serve para ele comprar aqui, levar para a família dele, chegar lá e tal, e tal, e tal, e tal. Esse aqui é um bolo gourmet, onde ele vai pegar, vai comer aqui, vai tomar junto com um café especial e etc. Tal. Cara, aquilo abriu minha mente. Eu falei assim, então eu posso ter tudo dentro do mesmo lugar. E às vezes nós mesmos nos cercamos desses... É a questão do foco, né? A questão do foco. Essas palavras, hoje, elas são apenas faladas de forma aleatória, porque é muito bonito você falar em foco, sucesso, Alta produtividade. alta produtividade. É muito lindo, né, falar isso. Mas, na realidade, cara, o que é o foco? Quando você pega a sua câmera de celular, que você clica no foco, ele vai aumentar, certo? Então, se você sai para a rua com o foco na pista, você vai aumentar a pista, você vai ampliar. E se você coloca o foco nas dificuldades, nós somos mestres em achar as dificuldades, né? Aí sim, você vai aumentar muito as dificuldades. Eu costumo dizer que em toda dificuldade ou problema, digamos assim, existe uma oportunidade. Exatamente. Eu tenho um testemunho legal disso quando foi um processo de uma campanha onde eu não tinha rede de supermercado. Eu só tinha clientes padaria, canal padaria. Só padaria. 100%, minha carteira 100% padaria. E tinha que vender mistura de bolo de 450 gramas. Aquela mistura de bolo, nós dois sabemos que é uma mistura de bolo vendida em supermercado para a dona de casa. E eu me recordo que eu chegando nas padarias que eu atendia, contando com o meu relacionamento, porque eu sempre apostei muito no relacionamento. Vendas é relacionamento. Não existe venda se não houver paixão por pessoas. Então eu sou um apaixonado por pessoas. Eu amo conversar, não consigo me ver fazendo outra coisa. E eu chegava nas pessoas e falava assim, me compra um pacote de mistura de bolo, 450 gramas, etc. Rodrigo, mas eu já te compro 5 quilos pra gente fazer 20 bolos uma vez, 26 bolos uma vez. O que eu vou fazer com isso? Eu não tenho lugar na batedeira. Eu falo, não, você vai levar pra sua casa. Você vai pra sua casa, a sua esposa vai fazer pra você e aos domingos você vai comer e lembrar de mim. Só que eu tinha 150 clientes nessa carteira minha. Aí vendendo um para cada cliente, foram 150 bolinhos. É pouco. Só que aí, pra minha surpresa, na próxima semana que eu chegava, eles falavam assim, cara, qual sabor que você tem? Tem milho, tem esse. Não, pega uma de milho, pega esse. Durante todos os 2 meses de campanha, eu vendi todas as semanas o bolo. Eu fui o campeão da campanha. Eu lembro que eu ganhei uma televisão na época. Mas o mais interessante foi quando o dono da indústria foi entregar a premiação e ele me chamou. Falou, como que um vendedor sem nenhuma rede de supermercado ganha uma campanha de bolo de 450 gramas? Quando eu contei, eles acharam fantástico. Então, é sair realmente da bolha. É entender... Cara, já fiz teste na antiga CS, não sei se ainda é a CS hoje. Vim de isqueiro, cinzeiro para moto, vai. Então, quer dizer, é sair da bolha. Quando você fala cinzeiro para moto, você imagina o vento batendo e tal. Não. Sai fora do vento, sai fora dessa bolha, sai fora da moto, começa a imaginar que aquilo seja um acessório de luxo, algo que vai agregar valor à moto. Cara, é esse o pensamento. É esse o pensamento. É sair da bolha e movimentar o negócio de forma totalmente diferente do que o cliente está acostumado com você. Cara, eu já ia te perguntar, né? Por que vocês consideram um vendedor de sucesso? Porque a gente já estava falando disso aqui nos bastidores, conversamos lá no Método Evo. Sim. E aí você traz isso para mim de forma muito forte, né? Você fala da sua vida como algo assim próspero. Então, pô, eu quero fazer vendas, eu não faço só vendas. Eu encanto clientes, né? Isso. Tem até um livro, né, sobre isso também. Tem. E aí, cara, me chama muita atenção a forma que você leva isso. E aí eu vou perguntar de novo, né? Por que vocês consideram um vendedor assim, de alta performance? Porque quando a gente fala de alta performance, eu penso em números. Sim. Eu vou pura e simplesmente em números. Qual o resultado que você agrega, por exemplo, pro meu negócio? Então, se você é meu vendedor, pô, quais são os números que você consegue me trazer? E aí você está tentando me mostrar algo que é fora de número. Isso. Mas como conciliar números com esse atendimento, digamos, mais humanizado? Certo. Isso como... num geral, causa ser um vendedor de alta performance. Certo. Vamos lá. A primeira coisa, Rubens, que eu acredito, e eu acredito nisso desde o primeiro dia que eu comecei em vendas, é a paixão.
tudo que você faz na sua vida, que tem paixão, que tem amor de verdade. Esses dias atrás eu fiz uma brincadeira no meu Instagram. Eu perguntei, igual hoje eu perguntei, não, pergunto se vocês gostariam que eu respondesse. E muita gente mandou várias perguntas interessantes. Algumas eu até respondi lá na hora, né? Mas eu falei assim, qual que é o seu porquê? E por incrível que pareça, ninguém me respondeu. Então, cada vez mais o que eu vejo, as pessoas não estão entendendo o papel delas nesse mundo. Logo eu já vou entrar na sua pergunta. Mas qual que é o seu porquê? O que te dá tesão de levantar cedo, vestir a camisa e sair para a rua? Você entendeu? Qual que é a tua paixão? Você tem uma paixão? Qual que é a sua paixão? Então, quando você fala de vendedor de sucesso linkado a números, uma coisa leva a outra de forma natural. Então, o que acontece? No momento que eu acredito que o meu sucesso está em servir. Então, quando eu estou fazendo uma venda gigantesca, em momento nenhum eu paro, pego a calculadora e faço o cálculo de quanto que eu vou ganhar de comissão naquela venda. Para falar a verdade, tem muitos anos que eu não olho um relatório de comissão. Muitos anos que eu não olho um relatório de comissão. Tem muitos anos que eu não paro num posto de gasolina e pergunto o valor da gasolina, ou eu abasteço pelo preço da gasolina. Um dia eu disse para... Uma pessoa falou para mim, mas você não pergunta o valor das coisas? Dificilmente eu pergunto, só quando eu vejo que há realmente uma necessidade. E quando a gente fala isso, Rubens, as pessoas acham que você está querendo se enaltecer, querendo ser grande demais, e na realidade não. É porque, cara, eu confio tanto no meu trabalho, eu confio tanto nesse resultado, que o retorno financeiro ele é natural. Por quê? Porque primeiro está a doação. E as pessoas conhecem a doação genuína, quando ela é genuína. Porque tem aquela doação, puxa saco, que você chega e fala, não, cara, você está bonito, você está isso, está aquilo, está aquilo. Cara, eu falo assim, eu estou escrevendo um método de vendas, onde eu vou fazer disso um curso, e eu conto sobre quantos negócios grandiosos eu fechei durante um cafezinho, onde eu nem fecharia o negócio, onde eu simplesmente chamei o meu cliente para tomar um café. Falei, cara, o que você está fazendo? Eu estou tranquilo, vamos tomar um café? Vamos. E nós começamos um assunto, e esse assunto foi, quando pensa que não, eu estava fechando venda de toneladas, certo? Então, se eu entrasse naquele cliente com esse interesse, Pensando em números, eu estaria duro, eu não teria esse momento de verdade com ele, de entrega. Então, o meu primeiro momento, cara, é servir. Então, vários dos meus clientes hoje, dos meus cases de sucesso, teve dias de eu sentar com eles e não vender um centavo. Mas eu deixava uma receita com ele. Eu falava, cara, por que você não faz assim? Vamos pegar uma receita aqui, eu vou te entregar. E hoje, quando eu olho para a minha carteira, é o meu número 1, é o meu número 3. São meus cases de sucesso, pessoas que começaram nesse sentido. Eu penso muito que, até complementando um pouco do que eu perguntei da IA, e juntando com o que você acabou de falar, as pessoas, cara, falhou a voz aqui, as pessoas querem experiência. Isso. Elas querem conexão. Hoje a gente está num mundo muito digitalizado, muito de acesso à informação muito rápida. Então poucas pessoas param para fazer isso aí, para tomar um café. Isso. Então, isso eu vejo como um grande diferencial, cara. E me chama a atenção você não olhar para os números, mas olhar para o servir, né? É claro que eu tenho meu momento da manhã, onde eu me dedico a fazer as minhas estratégias, a pegar números, observá-los mais perto para ver aonde, porque eu costumo dizer que o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Isso é um fato. Que então, você não mede, você não controla também. Você não controla. Então, é claro que eu sim faço essa estratégia, tento me alinhar com as propostas, né, que me são trazidas, mas, cara, eu sempre levo em primeiro lugar esse relacionamento, esse amor genuíno pelo meu cliente e fazer com que ele cresça. Porque o meu sucesso está linkado ao do meu cliente. É isso que as pessoas não entendem. Eu já ouvi vendedor falar o dinheiro dele é melhor no meu bolso. Isso não existe, cara. O dinheiro dele não é... Calma, não é esse o ponto. Mas é o quanto eu posso fazer ele crescer. Então, eu tenho um case de sucesso. Hoje, a cliente número 1 da minha carteira, ela era bem pequena. Eu lembro de um dia que a gente foi fazer um pedido e nós sentamos na escada porque não tinha mesa e nem cadeira para nós sentarmos. As encomendas dela estavam espalhadas assim, ó. E aí, eu olhei para ela e falei assim, você vai ser muito grande. E ela olhou para mim assim... E ela confiou naquilo. E eu tenho outros cases de sucesso. Hoje eu visitei alguns deles durante o dia. E eu falei isso para ela. Hoje ela tem
2 lojas aqui em Uberlândia, com certeza. Ela é o número 1 da minha carteira hoje. Ela, pra você ter noção, ela ganha de redes de supermercado. Então, ou seja, eu tenho rede de supermercado na qual ela ainda assim está ganhando deles, é a número 1. Então, tudo nasceu, cara, a partir dessa vontade de eu querer prosperar ela e dessa aceitação dela em eu querer prosperar ela. Não achar que é só um papo de vendedor. Então, muitos dos meus clientes hoje eram padeiros de alguém, eram supervisores de alguém, eram funcionários de alguém. E hoje eles são proprietários e me respeitam muito por essa história que nós temos juntos. Cara, me chama atenção isso, né? Mas me diz uma coisa, Rodrigo. Cara, como que você busca isso diariamente, cara? Porque seu papel é servir, né? É natural que as vendas ocorram. Isso. Mas não chegou um momento que você já teve que se sentiu pressionado e falar assim, pô, bacana, legal, mas eu preciso ter números aqui. Porque eu imagino que isso acontece. Ou não? Acontece. Esses momentos acontecem. Assim. Porque assim, eu vou até melhorar. Quando você trabalha com vendas, imagino eu, você tem um resultado pro mês ali. Exatamente. Planejado. Isso. E no mês que vem, zerou. Talvez você tenha outro resultado. A gente fala que o vendedor comemora só até meia-noite, né? Meia-noite um zerou a vida dele, vamos começar de novo. Essa é a nossa história. Exato, cara. E aí, como é que não se sente pressionado por isso? Cara, eu primeiro, voltando a um pouquinho, eu acabei de dizer que eu faço por amor, por paixão. Então, eu costumo dizer que eu não trabalho, eu me divirto. É o que eu amo fazer e eu faço com muita tranquilidade e facilidade. Eu não me sinto pressionado a fazer um número. Eu simplesmente pego aquele objetivo e vou lá e cumpro. É muito simples para mim. Rodrigo, mas como assim, cara? É muito simples. Cara, é igual a quebra do 1 milhão, né? Vamos fazer 1 milhão em um ano. Você pega e divide 1 milhão por 365 e depois divide por 10, 12 clientes. Você vai encontrar um valor de 260 e poucos reais por cliente. Pronto, eu quebrei 1 milhão na sua cabeça. 1 milhão se tornou fácil de fazer. Então, primeira coisa que eu faço, aí exige o planejamento, precisa da estratégia. Então, quando eu chego nesse momento de precisar de alavancar um número, primeiro, eu vou buscar esse número nos meus operadores que conseguem alavancar esse número. Primeiro. Segundo, eu vou criar uma estratégia para poder levar uma proposta que faça sentido para eles, né? Porque eu não acredito no eu ganhar, eu acredito que nós dois temos que ganhar. É uma visão de avenida, né? Uma avenida é mão dupla, vai e volta. Então eu tenho que levar um benefício para ele e ele vai me trazer esse benefício em números. E, cara, uma coisa que eu sempre faço é dividir o número. É muito assim, muita gente pensa, cara, é 100 mil, tá? Mas 100 mil se você dividir em 10, fica 10, pedir de 10 mil. Já facilitou. Você não tem que buscar 100 mil em um só. Porque as pessoas focam no número, né? E o número é alto. E o número é alto. O número é alto. E aí quando você pensa e ele frustra. Assim... E ele te frustra. Ele é alto e ele te frustra. Porque, cara, quando você sai de casa pensando só naquele número e não tem uma estratégia de jogar isso, porcionar isso, cara, você se perde no percurso. Você vai sair de manhã, quando chega de tarde, você se frustrou. E eu costumo sempre ter os desafios de manhã e à tarde eu crio aquelas figurinhas. Eu crio o de manhã no que eu queria e à tarde no que eu alcancei. E assim, até hoje, graças a Deus, sempre foi 100%, 110%, 120%. Porque eu também não acredito naquele vendedor que eu já tinha quando eu fui supervisor. Eu tinha um vendedor que ele falava assim, Rodrigo, já bati minha meta. Agora tá tranquilo. Eu não acredito nisso. Eu gosto do 110, 120, 130 e o céu é o limite. Todos os meses. Você me lembrou de um cara que tem uma empresa, e aí o pessoal de casa vai saber quem é. E que ele falou que a empresa dele não tem meta, cara. Porque quando ele coloca meta, ele coloca o teto. Ele limita justamente para esse tipo de gente. E quando ele não tem meta, ele sabe que a empresa dele vai fazer, 100 mil, 1 milhão. Isso. Então ele não tem teto, mas ele tem um chão. Exatamente. Eu te dou a base. Bacana. E eu vou te dar condições. E qual é a minha meta? Você não tem metas. E aí, cara, na verdade, isso começa a instigar um ao outro. Porque, por exemplo, eu fiz 100 mil. Eu olho pro lado, o cara fez 300, falo, peraí, o que tá acontecendo? Eu preciso... Isso. Né? Então, o cara te dá o chão para você pisar, mas não te limita ao teto. E isso também não limita ganhos, né, cara? Não. Assim, você tem que ter muito cuidado aonde você se inspira. Muitas das vezes, o que vende mais, às vezes, não é o que vende melhor. E o que vende menos, talvez não seja o que vende menos, mas ele traz mais margem de lucratividade para a empresa.
Então, por exemplo, você pega um vendedor hoje que vende aí 3 milhões, é um cara que tem um custo muito alto com carro, com viagem, às vezes com pessoas que ajudam ele. Enquanto que tem um que vende 1 milhão, ele faz aquilo sozinho, muito fácil, trabalhando tranquilo ali em 120, 130 clientes, trabalhando 1.000 itens por semana. Cara, é muito interessante. Então, quando você chega nessa maturidade, você vê que começa a fazer sentido aquela piada, não sei se é uma piada ou se é uma história, do lenhador. Que enquanto um tava cortando a árvore, ele olhava para trás e o cara só amolando. E falava, mas vai ser fácil, né? Porque toda hora que eu olho para trás ele tá amolando. E quando chegou ao final, o que tava amolando tava com um dobro de árvores cortadas. Ele falou, cara, o que você aprontou? Ele falou assim, porque enquanto você estava preocupado só em dar machadada, eu tava me preparando. Tava afiando meu machado. Afiando meu machado. Então, esse afiar o machado é a hora que você senta, que você se prepara, que você passa a ter uma visão analítica da sua carteira. Você entendeu? Esse é o momento. Mas na hora que você está no campo, na venda, você não pode se prender ao número. Aí você tem que se prender a tudo que você sabe fazer, que é agregar valor ao cliente, levar solução para o cliente. Qual que é a solução que você vai dar para ele naquele momento? Cara, é muito louco. É apaixonante essa profissão, porque você visita o mesmo cliente durante 10 anos, toda segunda-feira. E toda segunda-feira é uma história diferente. Bacana, cara. Toda segunda-feira é uma relação completamente diferente da que você teve semana passada, de um ano atrás, de um mês atrás. Fora que é uma coisa que eu amo muito, é a relação que você cria com a pessoa. Você passa a ser da família. Quando você pensa que não, você está indo nas festas dos filhos deles, você vê filhos formarem, você vê os filhos tomarem conta. Hoje eu tenho negócios que eu atendo, que eu comecei a atender o pai, e hoje é o filho que compra comigo. É muito lindo isso. Você chegava lá, o menino estava brincando de bola lá, enquanto o pai fazendo pedido, e hoje é o filho que faz pedido para ele. Olha que coisa mais linda que é isso, cara. Você poder presenciar isso. E só a venda te proporciona isso nessa intensidade. Exato. Eu acredito muito que todo mundo tem algo para ser resolvido. Muitas pessoas acham que é problema, né? Na verdade, todo problema eu vejo oportunidade. Eu já até comentei isso aqui com você agora e já comentei aqui em outras vezes. Mas se você sai focado, igual... Tá fazendo sentido isso para mim. Se você sai focado em resolver o problema do outro, em ajudar o outro, em servir e ajudar ele numa solução que ele precisa, cara, você sai na frente de muita gente. Exatamente. Porque você parou de focar no problema e passou a focar na solução. Isso. E aí você vai e apresenta a solução. Exatamente. E eu conquistei muitas pessoas quando eu busquei tratar elas como uma solução e não como um problema. Porque tem aquele vendedor que fala assim, cara, fulano é chato, eu não aguento. Como é que você aguenta aquele cara? E é um cara que eu tenho profundo relacionamento com ele, de ir na casa dele. Mas por quê? Porque em algum momento eu tentei entender o ser humano por trás do comprador. Entendeu? Quem é o Rubens por trás? Quem é o Rubens? Quais são os problemas que o Rubens passa e etc. Então, muitas das vezes, ele está jogando em mim algo que é da casa dele. Então, quando eu passo a ter conhecimento disso e eu vivo aquilo junto com ele, e eu tento levar, às vezes, eu já atendi cliente que eu não vendi nada, mas eu levei uma solução, talvez, de um problema que ele estava tendo pessoal. Cara, e isso me trouxe frutos muito grandes. Então, só deixando uma coisa bem clara aqui, isso não é estratégico. Eu não faço isso de uma forma estratégica porque eu estou ensinando aqui a como. Não, isso é paixão, isso é amor, você tem que fazer e fazer de forma verdadeira. Por quê? Porque o cliente ele sabe quem faz de forma verdadeira, quem faz de forma genuína. Essa entrega tem que ser de forma genuína. E aí as coisas passam a acontecer naturalmente. Você acredita em sorte, cara? Não. Eu costumo dizer uma frase bem prepotente. Eu faço minha própria sorte. A sorte é o argumento de quem não conseguiu fazer. Tem um livro, cara, você que é da mesma pegada que eu, acho que é da mesma escola, de algumas coisas que a gente estuda, né? Eu até preciso estudar mais, tô falho demais, cara, até me sinto mal por isso. Mas tem um livro que chama A Boa Sorte, não sei se você já leu. Ele é um livro que ele mostra a construção do que é sorte e boa sorte. E a sorte é o quê? É você esperar algo acontecer. Então, tô esperando uma situação acontecer, eu tô esperando aqui em casa. O livro ele cita um exemplo de uma situação que você precisa ir para uma floresta e nessa floresta você precisa achar, se eu não estiver muito enganado, um cogumelo, algo do tipo. E aí, um dos caras não achava o cogumelo e ficava caçando, não achava. E o outro cara perguntou para um sábio, como esse cogumelo pode estar nesse lugar? E aí o sábio falou para ele precisa de sol, água, e deu as direções.
E aí o cara chegou lá, quase não tinha nenhum lugar assim. O que ele fez? Ele desviou um riozinho ali que tinha. Ele abriu umas folhas. Então, ele criou as condições Exato. para que se tivesse a boa sorte. Então, cara, eu acho que a sorte, assim, na minha visão, né? Ela é o encontro do cara que está preparado com a situação. Perfeito. É exatamente isso. E uma coisa interessante que você falou, né? Sobre esperar, né? E algumas coisas mudaram a minha vida. E a primeira delas foi quando eu estava trabalhando no Natal. E aí eu vi uma entrevista do Cortella, que aí o rapaz fala: o que você diria para aquela pessoa que vai chegar em casa hoje, às vezes nem tem um peru de Natal? E ele fala sobre a esperança, mas a esperança não do verbo esperar, mas a esperança do verbo esperançar. Porque esperar é eu espero que aconteça, eu espero isso, eu espero aquilo. E do verbo esperançar, não. E quando eu vi isso, mexeu tanto comigo, que eu me recordo que eu tirei minha carteira, eu falei, eu vou ser um profissional de vendas. Eu já era um profissional de vendas, de televendas. Eu já era de vendas, mas porém televendas. Eu era supervisor de televendas. E atuava também como vendedor de vez em quando, no televendas. Mas eu não tinha essa aptidão de campo. Eu tinha 21 anos. E eu peguei e falei assim, cara, esse ano eu vou me mexer. Porque no Natal do ano que vem eu quero estar diferente. E eu tirei minha carteira em 6 meses, que era o processo normal, né? Que você fazia o processo, eu tirei a carteira. E eu sempre tive muita coragem e confiei muito em mim. E aí, eu lembro que eu peguei uma rota que vendia 20 mil por mês. Naquela época, um salário mais ou menos de 600 e poucos reais. Naquela época era... 2012, 13. Isso. E eu peguei e fui na Ford e comprei um Ford Ka 0 km. O meu supervisor olhou pra mim e falou assim, cara, você é louco. A parcela do carro é mais que o salário que você vai ganhar nesse primeiro mês. Eu falei, não, mas eu não tô enxergando essa rota como 20 mil. Enfim, ao final de 6 meses eu estava vendendo 150 mil, meu faturamento era o maior da empresa. Entendeu? Então, o que acontece? Ainda assim, dentro da sua pergunta, você tem que criar as condições. Então, enquanto todo mundo olhou para mim e falou igual o livro, cara, você tem sorte. Não é que eu tenho sorte, é que eu me preparei. Me organizei, fui lá, tirei minha carteira. A hora que surgiu a oportunidade, eu estava pronto, preparado. Criei as condições para que eu pudesse. Porque senão, eu sempre... Cara, eu não gosto de pessoa que é vitimista. Não gosto de vitimismo, aquela pessoa que se vitimiza por tudo. Porque a chance está aí para todo mundo. Eu sou uma pessoa que eu vim de um ambiente hostil, onde minha mãe era concursada, então ela já pregava, né? A mamãe sempre pregou que a gente tinha que estudar, formar e prestar um concurso. Essa era a filosofia da mamãe, né? E meu pai já veio ali de uma cultura militar, então também tinha, meu pai muito rígido, né? Você chegou a conhecer o papai, você chegou a conhecer a mamãe e você lembra, meu pai muito rígido. E acaba, Rubens, que eu cresci num ambiente onde eu tinha 2 irmãos extremamente inteligentes. Tinha o meu irmão que ia para a escola, chegava em casa, jogava videogame o resto do dia e tirava 98 no final do ano. Tinha minha irmã que grudava nos cadernos, tirava 98 no final do ano. E tinha eu que passava só ali. Mas eu nunca acreditei nesse modelo. Desde novo eu sempre fui muito rebelde contra esse modelo. Nada contra CLT, porque hoje em dia até o pessoal, né, fala muito mal de CLT e etc. E não tem nada a ver. É honroso do mesmo jeito, como qualquer outro trabalho. Mas eu sempre fui contra. No entanto, que eu me tornei empresário aos 20 anos de idade, que eu abri meu primeiro CNPJ. Então, eu sempre fui muito contra isso. Contra esse modelo de trabalho. Então, eu sempre fui muito assim, não, como que eu posso ser mais? Ser melhor? Como que eu posso me desafiar? E prova disso, você falou no começo, né, da questão da guitarra. A gente estava conversando aqui com a sua menina. A questão da guitarra. Você era guitarrista, você era muito bom. Cara, porque tudo na minha vida... A gente tava falando isso aqui no off. No off. O guitarrista. O Rodrigo, eu acho que, assim... Cara, eu não conheci ninguém na minha vida que tocou guitarra, assim, a nível de solar. O cara contava quantas notas ele conseguia fazer em 1 minuto. Então, assim, era um nível de perfeccionismo muito alto, né, cara? Se propôs a fazer aquilo ali. Isso. Acho que a gente começou a estudar guitarra juntos, cara. Começou. E aí, porra, né? Eu fui pro lado da base, não queria solar porque tinha que estudar muito. Uhum. E esse cara se trancava em casa pra estudar. E o resultado veio, né, cara? Eu acho que assim é tudo na vida, né? Na vida é tudo assim.
tem objetivos. É aquele negócio, né? Você tem sonhos, né? Todos nós temos sonhos e visões e etc. Cara, ou você diminui os seus... Eu vou só te cortar aqui, gente, não se esqueçam, a gente tá gravando na minha casa. Então, às vezes acontece aí do pessoal da rua que não tem muita noção, né? Há uns barulhos meio altos. Rodrigo, desculpa ter te cortado. Então, você tem sonhos e objetivos, né? Você cumprir aqueles objetivos. Cara, ou você diminui seus sonhos, ou então você diminui seus objetivos. Um dos dois você tem que fazer. Não tem como, não tem conversa. Então, se você quer ser alto performance em tudo na vida, até como pai, marido, não, eu quero ser o melhor marido. Cara, então você tem que trabalhar muito. Não adianta. Não tem. Só no dicionário que eles falam, né? Que a palavra sucesso vem antes do trabalho, não é isso? Só no dicionário que ela vem antes. Por quê? Porque a gente sabe que o trabalho, o esforço é que leva ao sucesso. Então, é fácil chegar aos 43 anos, sentar aqui e começar a te contar isso. Mas e a trajetória disso tudo? Muito trabalho. Muito trabalho e é um processo a longo prazo, né, cara? Como você disse, as pessoas são muito imediatistas, né, Rodrigo? Uhum. Você deve trabalhar com muita gente assim que é imediatista, é número, resultado. E não é assim que funciona, né? Tu tem uma filosofia um pouco diferente. O interessante hoje é essa questão de imediatismo. Eu estava até, quando eu vim para cá, eu estava pensando sobre isso. Fazendo uma reflexão, né? Eu gosto muito de ficar fazendo reflexões. E, cara, cada vez as pessoas estão mais imediatistas. É um absurdo. É uma coisa que não tem no meu celular, é 1.5x e o 2x. Porque eu acho um absurdo, cara, você me mandar um áudio e eu ouvir aquilo numa velocidade de 2x. Mas eu entendo... Isso é ansiedade, cara. Exatamente, ansiedade. E as pessoas cada vez mais, Rubens, elas têm essa tendência de aumentar a velocidade das coisas. E elas não entendem que há um percurso. Então, quando a pessoa fala assim para você, como ser um vendedor de sucesso, na realidade, cara, ela quer a receita. Ela quer aquela receita, você fala assim, cara, eu levanto às 5 horas da manhã, me conecto com o Eterno, aí eu sento na sala, eu vou ler meu livro de meditação, e aí eu vou pra academia e tal, e tal, e tal, e tal. Aí a pessoa pega no outro dia e faz igual você, né? Ela levanta de manhã, faz a oração, se conecta, e tal, e tal, e tal, e chega no final do dia e fala assim, mas o que está por trás desse sucesso? Essa é a grande questão. É o que você falou da IA. Será que eu estou fazendo as perguntas corretas? Cara, eu em cima do que você está falando, eu acredito assim. Existe você querer copiar uma pessoa e aí você não vai... Você vai se frustrar porque você não vai alcançar os resultados dela. Agora, existe um passo muito importante que a gente fala no coaching, cara, que é fazer o V0 ali, o rapport, fazer entendimento da pessoa e você moldar. Eu acho que todo mundo é treinável. Tudo que você faz na vida é treinável. E você, pensando dessa forma, você consegue entender padrões. Isso. Então, assim, eu posso moldar o teu padrão, mas eu talvez não vou conseguir os teus resultados de imediato. Exatamente. É um processo longo. Mas, cara, eu posso conseguir resultados melhores que os seus. Com certeza. Talvez aplicando o que você faz. Exatamente. É uma questão de você entender, praticar e também entender, Rubens, o que aquilo faz sentido na sua vida. Exato. Às vezes, para mim, faz sentido levantar e ler o meu manual estoico. Eu tenho um manual estoico, todos os dias eu leio uma página dele. Porque ele no próprio não fala, né? Manual estoico é para você pegar e ler todos os dias uma página. Eu acho muito interessante, eu gosto, é uma coisa que faz parte do meu dia a dia. Aí você pega e fala assim, então eu vou comprar um manual estoico e vou estudar. Mas o que aquilo vai trazer de sentido para você? Cara, antes você pegar um gibi, se fizer mais sentido para você. É a questão que eu achei muito interessante, até no Márcio Michele, quando a gente participou lá, não sei se você se recorda, que ele fala das profissões, né? Que ele fala que o filho dele queria ser palhaço de circo. E aí ele pega e fala assim, filho, se fizer sentido para você, você não só vai ser um palhaço, você vai ser o melhor palhaço. E se fizer um pouco mais de sentido, você vai ter seu circo. Se fizer um pouco mais de sentido, você vai ter um circo maior do que o Cirque du Soleil. Então tudo muito se fizer sentido para você. Porque se não fizer sentido, você está jogando tempo, você está jogando tudo fora. Cara, quantos sonhos dos nossos filhos e quantos sonhos nossos foram mortos por justamente uma palavra negativa. Na nossa época, a gente nós fomos doutrinados a crescer, formar em medicina ou engenharia, porque também, se não fosse advogado, se não fosse do contrário. E aí você vê hoje meninos aí, rapazes novos,
ganhando fortunas mexendo Com corte. com corte. É o que você falou. Mas fez sentido para ele? É isso, cara. Voltamos lá atrás, né? Por que você levanta, o que faz sentido para você. Exatamente. O porquê você levanta de manhã. É. Cara, eu acho que poucas pessoas param para pensar nisso, né? Sim. O que faz sentido para mim no meu dia de hoje? Muitas das vezes eu acordo, cara, e aí eu não tive um dia anterior muito legal. E eu costumo tentar ser positivo, mas às vezes a gente não consegue, né? Isso é natural de todas as pessoas. Mas você acorda e escolhe como você vai levar o seu dia. Exatamente. Eu falo isso muito pra minha filha. Sim. Você tem a opção de pegar o teu dia e deixar teu dia muito bosta, porque tua energia tá baixa. E aí você não quer sair, você quer ficar dentro de casa e tá tudo bem. E tá tudo bem. Ou você escolhe pra cima e fazer Cara, o teu dia de hoje o melhor da sua vida até então. Cara, até seguindo... Não vou seguir a linha do raciocínio do Marco Aurélio no Meditações, não. Mas é bem parecida, mas se você... Eu aprendi um exercício. Um exercício de gratidão. Quando você for deitar à noite, minutos antes, senta na cama, cria o hábito de pegar um diário e escrever. Faz um risco nele assim, um corte na folha e escreve as coisas positivas e as negativas. Eu tenho uma certeza para você. Você vai achar muito mais coisas positivas. Porque uma vez eu vi uma pregação e eu achei muito interessante. Você não se importa eu falar? Claro que não. Eu vi uma pregação que eu achei muito interessante, que ele falou assim, você não está achando motivo para dar glória a Deus, não? Então eu vou te dar alguns agora. Você abriu os olhos de manhã cedo, você já pode dar glória a Deus que você abriu os olhos. Cara, isso é muito profundo, porque se a gente for falar só de abrir os olhos, 250 mil pessoas não vão acordar amanhã, em média. 250 mil pessoas no mundo não vão acordar amanhã. Eles vão dormir hoje e não vão acordar amanhã. Então, só o fato de você acordar, quando você faz a sua oração a Deus, não é nem a tua fé nele, mas é a fé dele em você em te acordar. Porque se ele te acordou amanhã cedo, é porque você tem um propósito para esse mundo ainda. Então você tem que viver ele de forma única, exclusiva, total. Então você, voltando ao glória, né? Aí você mexeu com a mão assim, ó, e mexeu com os pés, você já pode dar um outro glória a Deus, que você está mexendo com os pés e com as mãos. Aí você tocou do lado assim, ó, e não tem nenhuma parede segurando, você pode dar um outro glória a Deus que você não está dentro de um caixão. Você sentou na cama, você pode dar outro glória a Deus que você está andando. Cara, são inúmeros. Então, quando você começa a achar as coisas boas... Eu já passei por dias onde deu 11 horas da manhã, eu não tinha tirado um pedido. E dando glória a Deus do mesmo jeito dentro do carro, normal. Né? Cara, sem reclamar, quando deu ali 1h da tarde, o primeiro pedido que cai já toma conta de 10. Aí vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto. Você encerra o dia do gestor da logística ligar e falar assim, cara, tá certo isso aqui, você passou os pedidos certo hoje, que amanhã eu vou ter que pôr um caminhão só por sua conta. e foi um dia onde eu estava até 11 horas da manhã sem feito uma venda. Mas será que não tem algo espiritual aí atrás? E se eu tivesse reclamado? Será que o foco nas coisas ruins não teriam me levado naquele dia a um insucesso? A fechar o dia com poucas vendas? Então, isso me leva a uma reflexão muito assim, sobre... Profunda, né? Cara? Muito profunda, né? Sobre o nosso papel nisso tudo. Cara, se ele, o Criador, teve fé em nós, de nos fazer acordar hoje e de viver esse dia, nós temos uma missão, trazer propósito. Só isso. Esses dias eu até conversei com uma pessoa, cara, e aí a gente tava conversando sobre algumas situações da vida, e aí eu falei pra ela o seguinte, eu falei, você tem duas escolhas, né? Como eu falei pra minha filha, às vezes eu não pratico, mas o que eu sei, eu costumo falar pros outros. Preciso começar a praticar pra mim. Cara, o que eu falei pra ela foi o seguinte, eu falei, olha, a gente tem duas escolhas, né? Você tem um copo cheio, 2 copos aqui. Você escolhe qual copo que você vai encher. Então você tem o copo aqui do desânimo, o copo dos problemas, das situações do dia a dia que vão te frustrar. Cara, se eu encher isso aqui, cara, ele vai pesar. Isso. Agora, se você deixa esse copinho aqui, qual o exercício que você fez, né? E você começa a colocar o copo de gratidão, de momentos bons, do que você pode alcançar. Você vai enchendo ele, começa a fazer mais sentido, cara. Isso. A caminhada fica mais leve. E aí a caminhada sendo mais leve, cara, você curte mais. Isso. Porque eu acredito muito, Rodrigo, que não é o objetivo não é o final lá. Não. Não são os números. É a caminhada. É a caminhada.
E é muito interessante, né, cara, você falando essa questão do copo, e aí já começa a tomar um outro rumo, né? Mas eu acho interessante falar sobre isso. É que usa-se muito hoje, nas denominações, a palavra transbordar, né? Mas o copo só transborda quando ele está cheio. Se ele tiver vazio, ele não transborda. Cara, repete isso aí, porque isso aí essa aí, eu vou até colocar uma água aqui pra você. Cara, essa é sensacional, eu acredito muito nisso. Você falou com relação ao copo, encher o copo. Cara, e hoje em dia usa-se muito o termo transbordar. Mas o copo só transborda quando ele está cheio. Se ele tiver vazio, ele não transborda. Você não pode dar aquilo que você não tem. Então ele tem que transbordar, ele tem que estar cheio. Essa é igual aquela analogia também do Marçal, que eu gostei muito dele ter feito. Ele pegou um balde, né? Igual, vamos pensar nisso aqui. E fez vários furos. E cada furo era uma coisa que te sugava energia. Então aqui era um furo de uma reclamação. Aqui era um outro furo de uma situação ruim que pesou pra você. Isso. E aí você vai colocando água. O que acontece? Vai Transbordar, cara. Não vai transbordar. Ele não vai encher. Ele não vai encher, vai embora, cara. Vai vazar. Vai vazar. Então quando você faz isso, fecha isso tudo, transborda. Ele transborda. Cara, é incrível. Eu acho que de tudo que a gente tá falando aqui, cara, a mentalidade é o mais forte, cara. Sim. Se você não quebrar esses fatores de eu não posso, isso, aquilo, ou é difícil. Crenças negativas, né? Crenças negativas, exatamente. Se você não quebrar, cara, você não vai. Você não vai. Você falou de livro, né? Você citou o seu livro, e o livro que mexeu com a minha vida, que mudou ela. Eu tenho ele, né, tatuado, que é o Seja Foda, mostra né? Mostra aqui. Caio Carneiro. Olha ali atrás, cara. Dá uma olhada ali. Não. Pode pegar ele aí. Você consegue alcançar ele aí? Esse livro, cara, ele é muito foda mesmo, né? É um livro muito... Vou até mostrar pra você aqui. Cadê? Esse livro, eu deixo ele, cara, justamente ali, pra que as pessoas enraizem isso, cara. Esse livro, cara, eu tenho uma história muito interessante. Eu quero até te cortar aqui. Cara, sabe quem me indicou esse livro? Foi eu? Foi você, cara. Mas... Bate-papo nosso na churrascaria. Atrás, numa churrascaria que a gente tava, você me indicou ele. E eu falei tanto desse livro porque eu fui ler um pouco sobre ele. Uhum. E eu gosto muito do Caio Carneiro. Acho o Caio, assim, um cara ele vive sensacional. Isso, né? Ele vive isso. Ele vive isso. E aí eu conversando isso com a minha noiva, um belo dia ela chega pra mim, eu quero te dar um presente. E te deu. E ela me deu o livro. Então você falou do livro, eu comentei com ela, ela foi e me deu o livro. Parabéns, cara. Esse livro, se você me permite, ele mudou minha vida, né? Foram um dos momentos que mudaram a minha vida também. Quando eu li esse livro, eu lembro que eu tinha acabado de passar por uma separação. Então foi assim bem no início da pandemia. Eu tinha decidido sair da supervisão e voltar a trabalhar com vendas diretamente, como vendedor. E aí eu passei por foi um momento muito turbulento, porque quando você fala assim, vou sair da supervisão, você está deixando carro da empresa, celular da empresa, cartão da empresa, salário fixo, mais comissão e etc. Mas eu lembro que eu estava em viagem, supervisionando, ajudando um vendedor meu, e eu levantei de manhã cedo e fui tomar café e eu falei, cara, eu não quero mais cobrar resultado das pessoas. Eu quero entregar o resultado, porque eu sei o que eu posso fazer. E quando eu fiz isso, eu passei por um momento muito turbulento. Eu lembro que eu sempre comemoro minhas vitórias ali no bairro Fundim. Eu gosto muito de sentar naquela pracinha ali. Por quê? Porque ali foi o meu começo. Ali eu sonhava com os carros que eu queria ter, eu sonhava com a vida que eu queria ter e tudo foi acontecendo, né? Então sempre ali é um lugar onde eu vou mesmo. Sento e fico olhando e lembrando de tudo. Porque é importante a gente voltar atrás e entender a caminhada. Por quê que você está ali. Cada um tem um porquê. Exatamente. E eu sentei lá, cara, com esse livro e eu estava vivendo um momento de muita turbulência. Eu tinha acabado de entrar, de me tornar representante novamente. E eu lembro que eu estava com um carro, era um Ford Ka. Metade dele era cinza, a outra metade era lata. E eu sentei lá e comecei a ler esse livro. Cara, e fez tanto sentido para mim esse livro, nem tanto que eu tatuei ele, né? Mas ele fez tanto sentido para mim que 3 meses depois eu estava encostando num sedã. Eu fui na loja, vi o carro que eu queria, entrei dentro,
sem condição nenhuma. Acho que o cara olhou lá fora e falou, não, você dentro daquele carro quer comprar esse carro aqui. E eu peguei e entrei dentro dele, senti o cheiro do carro, o couro. Falei, eu quero esse carro. Peguei. A hora que eu chegar à noite, eu vou me imaginar dentro desse carro com esse cheiro. Cara, a mentalidade, a nossa mente, ela nos proporciona alcançar coisas que, se você não imaginar, você não alcança. Exatamente. Então, tudo que você alcança na sua vida, você precisa, num primeiro momento, ter chegado naquele lugar na sua mente. Isso. E aí, quando você fala isso pra mim, é interessante, cara, porque eu acredito nisso. De você chegar, sentar, colocar a mão. Rapidamente, só pra você não perder teu raciocínio. Eu tinha muita vontade de ter uma moto, cara. E aí, sabe o que eu fiz? 2017, 2018, essa moto era da minha tela de fundo do meu computador. Você estava vivendo aquilo. Eu tava vivendo aquilo. E aí, o que aconteceu? 2019, 2020, pandemia. E aí eu tive que fazer um negócio que eu não queria ter feito na época, mas fui obrigado. E entrou uma moto pra mim num negócio. Cara, e aí eu tava na minha casa um dia, até lamentando pelo negócio que eu fiz, mas eu olhei pra moto e falei assim, peraí. É a moto da tela do meu computador. Exatamente. Então, você pode sonhar o bom, sonhar o ruim, você pode sonhar alto. Então, já que vai sonhar, cara, sonha grande. Sonho grande. Sonha grande. Não economiza, não. Mas eu te cortei, cara, me desculpe. Eu fui na concessionária, entrei no carro, sentei, eu falei, cara, eu quero um sedã desse jeito, com multimídia, banco de couro e tal, assim, assado. E eu senti o cheiro do carro. Sabe por que você sentiu o cheiro do carro? E ali... Tua mente expandiu. Minha mente expandiu. Com 3 meses eu estava encostando aquele carro na pracinha. Glória a Deus. Eu cara. saí do carro, sentei no mesmo banco que eu estava com esse livro e fiquei olhando ele. Falei, cara... Você tem a oportunidade agora de agradecer o Caio Carneiro. Caio Carneiro, cara, profunda gratidão a esse livro que você escreveu, que mudou minha vida. Eu sempre mando para ele lá no direct dele a foto da minha tatuagem, mas não foi respondido, ainda um dia vai ser respondido por ele. Mas mudou minha vida isso aqui. Não, E aí, a partir disso, cara, eu comecei a entender o poder que eu tinha. Lógico, linkado a trabalho. Não adianta você sonhar grande e não trabalhar duro. Se você quer trabalhar pouco, então você tem que diminuir seu sonho. É bem simples. Se você sonha alto, você trabalha alto. Se você sonha baixo, aí tudo bem. Então eu tinha um sonho muito alto. E aí, cara, é muito interessante que aconteceu isso. Essa questão, por exemplo, que a gente está falando aqui de sonhar, né? Muitas das vezes eu tenho amigos que eu falo assim, cara, às vezes eles olham meus posts e falam, não, mas como é que você vai nesse restaurante? Não, cara, você frequenta bons lugares e tal. Eu falo, cara, não é caro. Você pode sentar lá dentro e consumir um cafezinho com água com gás. Mas sabe qual que é a diferença? É você se conectar ao próximo mundo que você quer viver. Aonde eu quero estar? Aonde eu quero estar? Então, não, eu quero estar ali. Então eu vou me conectar ali. Como que eu me conecto? Primeiro eu sento lá. Peço um cafezinho, peço uma água com gás. Trabalho ali, mas eu vou enxergando o ambiente que está à minha volta, os assuntos que estão à minha volta. Cara, eu acredito tanto no que você está falando. Aquele livro ali também, ele é incrível. O Poder do Subconsciente, cara. Ele é forte. Então, esse livro é forte, cara. Não sei se você já leu. Já tive. Ele te mostra que, cara, o consciente e o subconsciente, né? Uhum. Então, quando você chega a um ponto, teu cérebro não sabe o que é real, o que não é. Isso. E aí você precisa colocar o teu inconsciente consciente. Exatamente. Cara, a partir do momento que você acredita nisso, é igual um louco, né, cara? O louco, ele acredita que ele tem as coisas porque, de fato, na cabeça dele ele tem. Isso. E aí vai da tua loucura que você quer viver. Exatamente. E eu sempre falo isso para as pessoas, quando eu tenho a oportunidade de ajudá-las de alguma forma, nesse sentido, eu falo, cara, experimenta o teu próximo nível. Experimenta o próximo nível. Qual que é o próximo nível que você quer viver? Porque eu converso com pessoas, cara, que elas falam assim, cara, não, tem tanta vontade em tal lugar, tal lugar. Cara, vai. Ah, não, mas é muito caro. Cara, chega, senta, pede um cafezinho, uma água com gás, eles vão te atender do mesmo. Só que naquele momento, demora a beber o cafezinho. Presta atenção à sua volta, presta atenção nos assuntos que estão circulando. Você vai mudar a tua cabeça. E quando você muda, acabou. Isso é igual um café, né? Um bom café para você tomar ele. Observa que você vai numa cafeteria, se o café for muito bom, você ganha um copinho com água com gás. Você sabe o porquê disso? É para você limpar as suas papilas ali. Exatamente. E justamente para você degustar na máxima aquele café. Exatamente. Então a gente precisa limpar o nosso ambiente e frequentar novos lugares para saber o que a gente quer, frequentar o próximo nível. Exatamente. Cara, nosso papo tá incrível, a gente já tá aqui estourado nosso tempo. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, cara, para as pessoas que estão pensando
em começar o seu negócio, como você começou lá atrás. Certo. E você pudesse, de forma, incentivar essas pessoas para que também tenham paciência, tenham calma, que o resultado vai vir. E principalmente, né, até entrando no que você falou, primeiro o propósito. Isso. Né? É o ser antes de ter. Acredito muito nisso. E, pô, vou deixar você falar, senão Sim. eu vou entrar aqui no teu... Bom, então se fosse para mim estar falando, né, com uma pessoa que estivesse começando hoje o negócio dela, independente de qualquer negócio, a primeira pergunta que você tem que se fazer é isso que eu amo fazer? Eu sou apaixonado nisso porque vão ter momentos muito difíceis. E só o amor, a paixão ao que você faz é que vai te segurar. Isso é básico. Então, primeiramente, isso. Segundo, estuda bastante o que você vai fazer. Adquira conhecimento da área. Viaje por várias vertentes, porque todo lugar tem uma forma de te ensinar algo novo. Então, muitas das vezes você aprende em ver alguém atender, você aprende em ver alguém simplesmente comprando. Você fala, gente, eu não queria ser tratado assim, então eu tenho que mudar, porque eu estou tratando meus clientes dessa forma. Então, faça com paixão, faça com amor, faça com prazer. Haverão momentos difíceis, haverão sim, mas se tiver uma verdade, um porquê, qual que é o teu porquê? Se o teu porquê for ganhar mais dinheiro, para. Se o teu porquê for, para, não é isso. O teu porquê tem que ser genuíno. Eu quero servir pessoas. Eu quero mudar a vida das pessoas. E no momento que você mudar a vida das pessoas, automaticamente a sua vida também muda. Simples. Show, cara. Cara, que papo incrível. Eu te agradeço por Obrigado, ter vindo Rubens. aqui. Prazer, cara. Obrigado. A gente tem muitos outros assuntos aí que a Nossa. gente poderia falar. A gente tem uma fase aí que esse cara tocou. Qual que era o teu apelido na adolescência? Cara, Rodrigo Metallica, né? E você foi parar em banda de quê? Nossa, death metal. E chegou em banda de sertanejo, cara. Sertanejo. Fui ministro de louvor também, durante um período, depois que aí passou, né, toda essa fase ali. E aí também fui ministro de louvor. Eu já toquei Cara, todas as vertentes. Nós vamos ter que falar disso lá na tua rede social. Um dia nós vamos abrir uma live e vamos falar sobre isso. Bacana. Cara, bacana. obrigado por ter vindo. Que isso. Te agradeço muito aí Prazer é meu. tua disponibilidade de tempo. Te agradeço o seu tempo por ter doado o seu tempo aqui para as pessoas conhecerem um pouco mais do que é um mindset de um vendedor de sucesso. Obrigado. Que eu considero dessa forma. Pessoal, esse papo está disponível aqui no YouTube, no Spotify e alguns cortes no Instagram. Se você gostou, se fez sentido para você, coloque um comentário aqui, deixa a tua opinião, que para nós é muito importante. E eu te espero na semana que vem com um outro bate-papo. Até mais, tchau, tchau.